Fala pessoal, tudo bem com vocês? O técnico do Timão erra na estratégia, na escalação, o Flamengo nem sofre e na genialidade do uruguaio Arrascaeta passa de fase, tá na semifinal da Libertadores, o William tá de saída e a gente precisa falar muito sobre tudo o que aconteceu nesse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, se liga nessa dica. Você conhece o OneFootball? É o melhor aplicativo que existe. E agora, com a volta do futebol europeu, que saudade que a gente tava, né? Pois você pode acompanhar a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça, só no OneFootball. Isso mesmo, uma das principais ligas europeias na palma da sua mão, na tela do seu celular, da sua Smart TV, do seu tablet, onde você estiver, além de outras ligas espalhadas pelo velho continente, além de todas as notícias, estatísticas, resultados que você já está acostumado. Então não perde tempo para você acompanhar a Bundesliga, os melhores momentos do Brasileirão e tudo mais. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe o OneFootball e seja feliz. Bom, vamos lá, porque tem muita coisa para falar desse 1-0, nova vitória do Flamengo, o que era lógica, o que era a tendência. O Flamengo está em ascensão, está a 9 jogos invicto. Realmente, esse uruguaio Arrascaeta, ele é impressionante. Às vezes a gente até questiona o que ele está fazendo no Brasil. Ele sobra. Sobra porque ele decidiu o confronto de 180 minutos em 2 lances geniais. Isso só para falar nos que ele foi decisivo. No caso do primeiro gol lá na Neoquímica Arena e também no passe maravilhoso de Trivela pelo lado esquerdo, no ponto futuro, tirando do Cássio, tirando dos defensores, mas alcançando exatamente o pé do Pedro, onde deveria estar o centroavante rubro-negro para que o Flamengo fizesse 1-0. Genial, genial. Arrascaeta, genial. Mas, afora isso, ele dita o ritmo do jogo. O Flamengo é outro quando ele está em campo. E é claro que o Flamengo tem outras virtudes, tem outros grandes jogadores, como a dupla de volantes, Thiago Maia e João Gomes, como o Everton Ribeiro, que também fez um bom jogo. O Rodinei, pelo lado direito, fez um jogo muito bom. A defesa foi muito segura, o goleiro também. O Santos fez defesas importantes. Enfim... o Gabigol que tem uma identificação com a torcida do Flamengo que é espetacular, é admirável, a forma como ele se relaciona com a torcida, como ele se sacrificou, de certa forma, mudando a sua função para servir mais o Pedro, e até teve chances até de fazer outros gols no final do jogo. Teve o Cássio brilhando, claro, com 1 a menos já depois da expulsão do Bruno Mendes, e o Flamengo podendo até ampliar o placar. A verdade é a seguinte, gente, o Flamengo, por mais que o Corinthians tivesse jogado mais do que eu imaginava pela escalação anunciada, o primeiro tempo foi até de um Corinthians muito mais envolvido, marcando alto, criando chances, chegando mais na área, agredindo mais o Flamengo, mais do que eu esperava pela escalação inicial, mais do que havia feito em Itaquera no primeiro jogo, por mais que tudo isso seja verdade. A grande verdade é que o Flamengo, debruçado na vantagem, que não era pequena, administrou a situação. O Flamengo não jogou como quis ou como poderia durante 60 minutos. Durante 60 minutos, o Flamengo apenas observou o Corinthians ficar com a bola. E em alguns momentos é um time de posse, obviamente, de construção, tem inclusive uma cabeçada do Everton Ribeiro no primeiro tempo que passa isso aqui do travessão, numa das poucas chegadas que o Flamengo teve na primeira etapa. Só que depois, quando o Corinthians inclusive promove algumas alterações, coloca tardiamente alguns jogadores importantes dentro do campo e chega a criar algumas possibilidades, talvez o Corinthians estivesse no seu melhor momento no jogo, aí o Flamengo precisa de uma bola, de um lance, para resolver a parada. Nos pés do Arrascaeta, na falha do Rony, no passe do Léo Pereira quebrando linhas. Tudo isso é futebol, gente. De um time que é muito superior ao outro. Em que, na verdade, se a gente analisar os fatos como eles aconteceram, o Flamengo pouco sofreu nos 180 minutos. O Flamengo fez 2-0 em São Paulo, poderia ter feito mais. O Flamengo fez 1-0 no Rio de Janeiro, poderia ter feito mais. Simplesmente porque administrou dentro de um confronto eliminatório diante de um adversário que pouco lhe agrediu. E a gente precisa explicar por que isso aconteceu. O Vitor Pereira acha que a estratégia dele deu certo, porque durante 60 minutos o time foi
digamos, talvez superior, ou foi combativo, ou lutou, ou se entregou. Tá bem. Realmente acho que entrega não faltou, acho que luta não faltou, não é um indicativo, não é uma crítica que a gente tenha que fazer aos jogadores do Corinthians. Agora, eu vou criticar sim o treinador do Corinthians. Eu entendo quando ele diz que há muito tempo o Corinthians não chegava nessa fase da Libertadores. 10 anos, justamente no ano em que foi campeão, e chegou agora nas quartas de final. Mas vamos combinar que a trajetória na Libertadores ela é muito pequena, ela é muito ruim. São 2 vitórias em 10 jogos, apenas 5 gols marcados. É uma campanha terrível. O Flamengo tem 26 gols marcados na Libertadores. O Corinthians tem 5. O Palmeiras, 33. Na verdade, 35, né? 33 antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O Corinthians, 5 gols. Num grupo que não era tão difícil, classificou em segundo e aí fez aquela epopeia diante do Boca Juniors, que também contou com alguns aspectos do futebol, como o Benedetto ter 2 pênaltis e ter desperdiçado. Mas tudo bem, teve o mérito do Cássio pegar os pênaltis, teve o Gil cobrando a penalidade final e jogando bem a reta final daquele jogo, assim como o Fábio Santos. O time conseguiu resistir na bravura, resistindo com vários desfalques, um time destroçado. A gente sabe de tudo isso, vocês já estão carecas de saber, e aí pronto, o Corinthians classifica. Mas a campanha num todo, ela é muito abaixo. Então é óbvio que o Flamengo mereceu essa classificação. Agora, no jogo do ano, no jogo da vida, como canta a torcida do Corinthians, eu não consigo admitir, eu não consigo entender você não colocar os seus melhores em campo. Eu não consigo entender, e por mais que ele explique que a gestão física precise ser feita, essa gestão física ela não precisa ser feita daqui 8 dias. Quando o Corinthians, que vai enfrentar o Palmeiras no sábado, na Neoquímica Arena, em sua casa, e obviamente, se perder, vai fazer com que o Palmeiras abra 9 pontos em relação a ele próprio no Brasileiro e praticamente abandone a chance de título. E na quarta-feira tem o Atlético Goianiense precisando reverter um placar de 2-0 também, jogando no seu estádio. Se depois da quarta-feira o Corinthians perder para o Palmeiras e perder para o Atlético Goianiense ou não conseguir reverter o placar, de que adianta a gestão física? Vai fazer o que o Renato Augusto, o William, o Fagner, o Roger Guedes, o Juliano? Vão fazer o que até dezembro ou até novembro, porque a temporada é menor? Vão se preparar para o Paulistão 2023? Essa gestão física que eu super entendo, porque não sou fisiologista, não sou médico, não estou no dia a dia, não consigo ver os exames de cada jogador em termos de nível de desgaste e consigo, obviamente, respeitar o argumento do treinador e da comissão técnica que entendem que os jogadores estão desgastados. Respeito, obviamente, mas não consigo entender no momento em que você está terminando a temporada. Os jogos decisivos são agora. Se o Corinthians não colocar os melhores para jogar agora, não tem mais competição, não tem mais nada para fazer, vai jogar amistosos até novembro. Vai passar o resto do ano cumprindo tabela para buscar o quê? Um 5º lugar? Uma vaga na Libertadores? Na pré-Libertadores? É isso que o Corinthians vai buscar num ano em que investiu e muito para não só, cumprir tabela, mas também para disputar títulos. Falávamos isso na temporada passada, quando o time era comandado pelo Silvinho. Calma, esse ano, poxa, os reforços chegaram na segunda parte do ano, chegaram na reta final, ainda tem uma adaptação. O Corinthians está pensando em 2022. Esse ano, se chegar na vaga na Libertadores, é lucro, porque caiu das outras competições. 2022 a coisa era diferente. Tinha que disputar os títulos. Eu sei que o futebol não é matemático, mas a gente projetava no início do ano. Claro que os grandes elencos ainda são Palmeiras, Galo e Flamengo. Mas o Corinthians, pelo que investiu, pelo elenco que montou, pelo técnico que trouxe, tinha a obrigação de disputar esses títulos. E o que a gente está vendo é um Fluminense chegando, é um Atlético Paranaense chegando. São essas equipes com competitividade também, assim como o Corinthians, que demonstrou isso em vários momentos, que ainda está em segundo no Brasileiro, que está vivo, teoricamente, na Copa do Brasil, precisa reverter uma vantagem significativa. Mas se você não colocar os melhores agora, você vai jogar tudo fora. Uma já foi. A Libertadores já não existe mais para o Corinthians, e é isso que eu não consigo entender. Se esses jogadores estão cansados, primeiro que acho que precisa de um questionamento do departamento físico do Corinthians, né? Houve um planejamento errado.
Porque se você tem tantos jogadores machucados, lesionados, que não recuperam, quando recuperam não voltam, quando recuperam voltam desgastados, porque não conseguem jogar uma sequência de jogos, como é que os outros conseguem? Como é que os outros times conseguem fazer a gestão e o Corinthians não? Isso tem que ser explicado, primeiramente. Segundo, se você não utilizar esses caras agora, vai utilizar quando? Então era premente, era necessário que o Vitor Pereira, que já pelo menos corrigiu um erro do jogo de ida, colocando o Fábio Santos como titular, que colocasse os medalhões, como a gente chama, os cascudos. Ah, mas ele queria ter intensidade de jogo. E se ele colocasse os jogadores que, enfim, são os mais experientes, ele não conseguiria ter intensidade do jogo dele. Mas, gente, que intensidade de jogo? Mude-se a estratégia. Qual é a estratégia que você tem para jogar contra um Flamengo se não colocando os seus melhores jogadores, colocando os seus principais jogadores, os de mais qualidade técnica? Ainda, pelo que eu sei, a qualidade técnica ela tem que ser superior a qualquer coisa no futebol. O que o Dorival fez quando ele perdeu o Bruno Henrique? Ele botou Pedro e Gabigol juntos, porque ele sabia que dali poderia sair gols. E do que vive o futebol, se não de gols? O Renato Augusto, que jogou alguns minutos contra o Avaí e que entrou super bem no time, no segundo jogo, no jogo sequente, vem me dizer que ele não pode começar uma partida porque ele tem que ser preparado para o segundo tempo, quando poderia nem dar mais tempo, quando de repente o Corinthians poderia já estar perdendo por 1, 2, 3 a 0, quiçá, mas tudo bem, estava 0 a 0 quando ele entrou. Mas por que ele não entrou nos 45 minutos iniciais? Bastou o Flamengo apertar o play, o Flamengo resolver jogar, que ele decidiu o confronto. Mas o teu principal jogador ficou no banco. Você pode criticar o Roger Guedes por qualquer coisa. Pela displicência dele, pelo trote em campo, pela forma talvez até um pouco malemolente, né? Como ele corre e tudo mais. Agora, ele é o artilheiro do time na temporada. Enquanto que o Yuri Alberto, que chegou ontem, que tem que ter uma adaptação, e eu entendo essas coisas e tudo mais, só que no jogo decisivo, você escala um cara que até agora não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, não entregou absolutamente nada e deixa o Roger Guedes no banco. Por mais crítica que você tenha ao Roger Guedes por aspecto defensivo, desculpa, gente, isso eu não vou engolir. Porque se você tem um artilheiro do time sentado no banco de reservas, enquanto que você tem um centroavante que tá ali e que até agora não fez gols, desculpa, eu só posso chegar a uma conclusão, que o Yuri Alberto está sendo escalado no contra-cheque, no nome, na obrigação, porque não há outra justificativa. Por conta do aspecto defensivo, porque ele dá intensidade para combater, para correr de volta, mas e o gol que ele precisa fazer? Mas ele não foi abastecido, mas vai ser abastecido como? Com 3 volantes, Fausto Vera, Duqueiroz e Rony. Como é que você coloca o Rony num jogo desse, com todo respeito ao Rony, que cresceu demais, que merece mais chances, que é um cara de grupo, que é da base, que precisa, enfim, que ajudou muito em vários momentos. E o Vitor Pereira tem muitos méritos em promover os miúdos, tem muitos méritos em fortalecer o elenco em relação a isso, com crescimentos de Adson, Gustavo Mosquito, Duqueiroz, o próprio Rony, que ele recuperou, o Raul Gustavo, tudo isso méritos do Vitor Pereira. Mas no jogo-chave, no jogo decisivo, você precisa, inclusive, dividir a responsabilidade com esses caras e não simplesmente abraçar os moleques nessa hora e jogar tudo na sua conta. Nisso o Vitor Pereira foi mal. A estratégia foi equivocada. E penso eu, inclusive, que ele projetou sábado contra o Palmeiras. Inclusive ele disse na entrevista coletiva, vocês vão querer que eu ganhe do Palmeiras também no sábado, eu preciso fazer a gestão física. No sábado, o Corinthians poderia estar chegando, poderia, classificado para a semifinal da Libertadores, como poderia ter sido eliminado de qualquer forma, mesmo colocando os melhores, mas facilitando, preservando, tirando os melhores, digamos que fica um pouco mais fácil para o adversário, que já é superior, que já tem uma vantagem, que já ia jogar diante da sua torcida e que já poderia ter construído a classificação, mas vamos combinar que o Vitor Pereira deu uma forcinha. Ele pensou sim no jogo de sábado e pensou no jogo de quarta e pensou nessas 3 decisões que ele tinha e chegou à conclusão que no jogo onde ele tinha menos chance era justamente o de hoje, contra o Flamengo, e ele pensou, bom, vou priorizar sábado na Neoquímica Arena diante do rival, porque eu não posso perder um clássico em casa, porque se eu perder, praticamente acaba o Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta-feira, que é um jogo em que o Corinthians tem mais chances de reverter. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, é um time inferior ao Flamengo, mesmo que a vantagem seja a mesma, e o jogo é em casa, na casa do Corinthians, então é reversível, muito mais do que foi no Maracanã. Ele pensou nisso. E aí ele já fez o gerenciamento para esses 3 jogos. E abriu mão da Libertadores.
Repito, ele poderia ter sido eliminado de qualquer forma porque o Flamengo é superior, mas ele favoreceu bastante ao não colocar os principais jogadores desde o começo. E aí, deixando para os minutos finais, o teu tempo encurta, né? Para você correr atrás de alguma coisa. Ainda contou com a expulsão do Bruno Mendes, que foi corretamente, tá? Não tem o que fazer, o Bruno Mendes usa de uma ilicitude para impedir que o Pedro domine a bola, né? Eles estão na disputa. O Bruno acho que até nem quer tocar a mão na bola, mas o braço dele está aberto e ele impede o Pedro de dominar uma bola na frente do Cássio. E como é fora da área, o VAR aciona para vermelho. Se fosse dentro, seria pênalti, evidentemente, mas só amarelo, para não ter uma punição dupla, né? Então, como é fora da área, é chance clara de gol, é cartão vermelho. Essa foi uma mudança na regra recente. Não tem muito o que discutir em relação a esse lance. E é óbvio que o jogo ali, nos minutos finais, fica muito terrível para o Corinthians, que tem que botar o Balbuena em campo, e o Flamengo ali já está meio que passeando, né? Construindo e poderia até ter chegado num segundo gol de forma natural, mas elimina o Corinthians num 3-0. O Flamengo pouco sofreu. O Corinthians pouco incomodou o Flamengo nesse confronto dos 180 minutos. Eu acho que é isso que o torcedor fica um pouco mais frustrado. E falando em frustração e em decepção, é a palavra que resume a trajetória de William na sua segunda passagem. Pelas informações, esse foi o último jogo dele com a camisa do Timão. Ele deve jogar no Fulham da Inglaterra mesmo, como as notícias aventavam, nessa janela. É um jogador que optou por sair. O Duílio não quis falar a respeito do assunto ao final do jogo, mas disse que tem uma reunião marcada nesta quarta-feira com ele, com o staff do jogador, para definir essa saída. O William talvez não esteja sentindo mais clima para jogar no Corinthians, mas impressionante como ele não conseguiu contribuir, não conseguiu colaborar. Ele pouco fez, pouco agregou, sofreu com lesões e o custo-benefício muito ruim, né? Um jogador de 1,5 milhão por mês que não corresponde e não está presente nos jogos decisivos. Vamos lembrar que no primeiro jogo em São Paulo ele não pôde por conta de uma lesão também, mais uma em que ele não conseguiu participar. Enfim, é uma temporada em que você precisa, ela ainda tem coisas para acontecer, mas você precisa entender de que forma ela foi planejada para pensar ali na frente. Será que a montagem do elenco foi correta? Será que o departamento físico e o departamento médico estão funcionando bem? Será que o técnico fez escolhas corretas, embora méritos ele tenha ao longo do ano? Tudo isso tem que ser analisado nos próximos dias, que serão decisivos para o Corinthians. E ao Flamengo, os parabéns, evidentemente, porque passeou e é um candidataço agora ao título, inclusive, da Libertadores. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!